Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender um consumo que aparece nos celulares e como que a gente consegue resolver ele. Qual que é o consumo, pessoal? Consumo é de 0 a 180 e depois ele zera, tá? Eu vou estar explicando isso aí mais para frente. Então, quando aparecer esse consumo na sua fonte de alimentação, você vai saber que é esse defeito que eu vou te ensinar logo a seguir, tá bom? Vamos lá. Qual que é o defeito? Se acontecer isso, pessoal, o defeito está na memória. De novo, na memória. Dá bastante defeito nessa peça, né, nesse componente dentro que ele é na placa, né? Então, na aula passada eu expliquei para vocês um tipo de consumo e como que a gente vai resolver, que também é na memória, tá? Só que esse é um outro tipo de consumo, então é um outro defeito, legal? Então, quando aparecer esse consumo, você sabe que o defeito é na memória. Mas como que você vai resolver isso daí? Agora eu vou te explicar. Você, por que, na verdade, por que que isso acontece, né? Galera, ele acontece que às vezes você pode acarretar uma solda fria. O que que seria isso aí? Tá vendo essas esferas aqui que a gente chama de BGA, né? Essas esferas aqui, cada uma delas, ela tem uma função. Por quê? Ela tá ligando alguma trilha na placa, né? Que essa trilha tem alguma função dentro do aparelho. Então, quando uma dessas trilhas ou uma dessas esferas estão com solda fria, ou com oxidação também, às vezes cai na água, a oxidação vem aqui, fica oxidado, fica com preto aqui, sabe? Ele também vai parar de funcionar alguma função dentro do celular. Qual que é a função que acontece, né? Geralmente, como a memória é a que liga tudo o celular, né? É uma das principais componentes que faz o aparelho funcionar. Esse aparelho vai parar de ligar, entendeu? Então, por isso que isso daí acontece. E agora eu vou te ensinar a solução disso daqui. Qual que é a solução, pessoal? A solução é fazer uma simples ressolda na placa, mas não na placa inteira. Você vai fazer somente na memória. Bruno, como que eu acho isso daqui dentro? Onde que eu acho esses componentes na placa? Eu coloquei aqui um layout de uma placa. Esses componentes, galera, vai ser geralmente os componentes maiores, entendeu? Que são a memória, processador, às vezes você vai achar um gerenciador de carga, mas se você está em dúvida entre um processador ou uma memória, onde que você vai recorrer? Ao manual de serviço. Você vai digitar lá no manual de serviço, no layout, né, dele, da placa, MMC, que seria essa memória aqui, ó, MMC. Você vai localizar ela. Se não tiver como MMC, pode ser que esteja como ME de memória, tá? Aí você vai localizar ela e vai fazer o procedimento de ressoldagem nela. A gente chama de rebalem. A gente tem uma aula aqui no curso que chama rebalem. E é esse procedimento de rebalem que você vai fazer para estar aquecendo aquelas esferas, né, a solda debaixo dela, para ver se ela volta a funcionar corretamente e ver se sai o curto, o consumo volta a funcionar corretamente, tá? Agora vamos ver na prática aqui, com exemplos de fonte de alimentação, tá? Deixa eu abrir duas aqui, que eu vou ensinar para vocês na prática agora, como que vocês vão estar fazendo isso. Deixa eu abrir essas duas, tá? Deixa eu colocar uma do lado da outra, para a gente conseguir fazer esse teste. Galera, muita gente acaba comprando essa máquina aqui, tá? Que ela é 3 dígitos. O que seria 3 dígitos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E essa daqui é um pouco mais cara. Ela tem 4 dígitos. Para você fazer testes mais avançados na placa, caso você queira se especializar em reparo em placas, eu aconselho que você compre uma máquina com 4 dígitos. Por quê? Porque você vai ter mais precisão nas suas análises, tá? Mas se você comprar essa máquina aqui, é tranquilo, eu vou te ensinar a olhar nela também. Então, como que vai funcionar isso aqui? O teste, como que vai funcionar? Deixa eu fazer aqui, ó.
para ficar bem explicativo. Eu vou colocar aqui, eu vou tampar isso daqui, né? E eu vou tampar isso daqui também. Vocês sabem que um aparelho ligar na fonte de alimentação, a gente precisa colocar uma voltagem nele, né? E qual que a gente vai colocar? De 3 a ponto 7, né? Que já liga um celular a 4.2. Então, tanto faz. Você pode colocar 3.7, 3.9, 4.2. Vamos colocar aqui 4.2, tá? 4.2. Aqui também uma voltagem de 4.2. Legal? Aí aqui que a gente vai fazer? Ponteira vermelha no vermelho positivo e preto no negativo. Agora eu vou desenhar uma placa aqui e depois eu mostro uma plaquinha na prática aí. Vamos supor que aqui é o botão power, tá, da placa e aqui são os conectores de bateria. Eu vou pegar aqui a ponteira preta, vou colocar no negativo. Vou pegar a ponteira vermelha e vou colocar no positivo. O que tem que consumir aqui? Nada. Não tem que consumir corrente. Por quê? Se consumir corrente, ele está com outro tipo de defeito que mais para frente a gente vai ensinar vocês também. Mas se você não consumir nada de corrente, você apertar o power, tá? E aqui vai aparecer aqui assim 0.180, tá? Então esse consumo, vou colocar aqui em cima, é de 100 entre, né? Entre 180. Então não precisa ser 180, pode ser 150, pode ser 100. Se isso daqui, quando você apertar o power, aparecer isso, você agora que tá a sacada, né? Você aperta o power, tá? Ele dá esse consumo, você vai soltar o power, tá? Ele vai acontecer o quê? Isso daqui, o consumo dele vai zerar, tá? Então aqui que tá a sacada. Você aperta o power, ele dá esse consumo e depois você solta o power, ele zera. Aí você sabe que o defeito está na memória, a solução é a ressoldagem. Bruno, como que eu vejo aqui que só tem 3 dígitos? Aqui para você, galera, pode ser que você tenha alguma variação de uma fonte para outra, aqui apareceu 180, pode ser que aqui apareça assim para você, ó, 0.15. Só que você tem que levar em consideração que isso daqui só tem 3 dígitos. Então, 1, 2, 3, está faltando o quarto dígito, que seria o 0. Então, na verdade, não é 15, ele está consumindo 150. Você apertou o power, certo? Ele deu 0.15, você soltou o power, ele zerou 0.0.0. Lembrando, galera, que você também pode ter uma variação aqui de aparecer assim 0.0.1, ponto 2, ponto 3 no máximo, entendeu? Não pode aparecer aqui mais que 3 aqui, tá? Porque daí pode ser um outro tipo de defeito. Então aqui zerou. Você vai levar em consideração que aqui tem um zero sim, então ele está consumindo 150. Quando você solta, ele zera. Aí você sabe que ele se enquadra nesse consumo e você sabe que o defeito está na memória. Legal? Deixa eu dar um exemplo aqui com a placa para ficar mais fácil para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui uma plaquinha real, né? E vamos por... Não, vamos pôr aqui, ó. Um consumo aqui. Vou pôr ela desse lado aqui, certo? E aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, colocar aqui na porta, no borne, né? Colocar o preto, vai puxar aqui, ligar aqui. Vai colocar o jacaré dele, a boquinha do jacaré no positivo aqui também. E vamos ligar a máquina. Vamos dar o exemplo de novo aqui para ficar bem gravado, certo? Por aqui, legal.
Aqui vai aparecer, aqui você vai colocar uma voltagem 4.2 para ligar. O power dele está aqui, legal? Você apertou o power, o que, que vai acontecer aqui? 0.5, 0.5 não, 0.15, 0.8. Você sabe que aqui tem mais um zero, só que tem só 3 dígitos, não vai aparecer esse zero, mas você sabe que deu 180, deu 150, deu 160. Você sabe que o consumo está entre esse daqui que a gente falou, e você sabe que o defeito está na memória, que você vai fazer a ressoldagem na memória para tentar recuperar ela, tá bom, galera? Então, a aula de hoje... e lembrando você mais uma vez, que você tem que apertar o power, tá? E ele vai dar aquele consumo de 180 a 150. Quando você soltar o power, aqui zera, tá? Se ele continuar o consumo, permanecer o consumo, é um outro defeito. Que daí mais para frente a gente vai ensinar vocês. Para isso daqui dar certo, você vai apertar o power, ele vai dar o consumo de 100 a 180. Quando você soltar o power, ele vai zerar. Fechou? Então é isso aí, galera. A aula de hoje é isso aí. Vocês vão conseguir identificar o defeito tranquilamente com essa explicação que eu dei para vocês aí. Qualquer dúvida também é só deixar aí na plataforma que a gente responde vocês. Valeu, abraço, até a próxima aula.